Olá, eu sou o DJ Dolores, estou aqui com meu amigo Renato L e está começando mais uma viagem ao centro do Mangue. Olá, salve todos que estão nos assistindo, nos vendo e nos escutando. Esse é mais um episódio da websérie Viagem ao Centro do Mangue. 6 episódios. O de hoje é dedicado a uma discoteca básica do Mangue Beat, som que os artistas, jornalistas, cineastas, enfim, toda a galera que fez ou acompanhou o movimento estava escutando naquele momento. E o que tu acha que é bem forte nos anos 90? Ali já surgindo nos 90, uma cena de música eletrônica com inúmeras vertentes muito forte, né, que acho que iria marcar fortemente a década. Acho que também tem um dos períodos áureos do hip hop, porque você tem o Public Enemy, o De La Soul, lançando alguns dos melhores discos da história do hip hop. Bom, eu acho que no caso do núcleo base ali do Mangue Beat, do qual a gente fazia parte, havia uma diversidade sonora muito grande, assim, circulava muito tipo de informação de fontes diferentes e de épocas diferentes. Acho que isso vai transparecer na seleção da galera também. Por favor, faça as honras da casa. Então, Lorena Calabria é uma jornalista nacionalmente conhecida, apresentou durante muito tempo o Metrópole, trabalhou na BIS, no ano passado, no ano retrasado, acho que no ano retrasado, né, 2019, pré-pandemia, lançou um ótimo livro sobre o Da Lama ao Caos, né, livro dedicado inteiramente ao primeiro disco de Chico Science, Nação Zumbi. Então, vamos dar uma sacada no que Lorena escolheu para a gente. Portishead, né? Se a gente pensar que o trip hop também era uma coisa que ele chega ali, não vem da capital, que ele vem de uma outra região, né? Que ele chega também quase que uma coisa periférica, porque se a gente pensar assim, nos Estados Unidos tem uma coisa do hip hop ser uma música mais consumida de massa e vender também produtos, né? E teve esse alcance. Eu acho que essa coisa mais underground do hip hop, que é mais ligada a gueto mesmo e experimentações, para mim ela ainda vem da Inglaterra, o meu gosto. Então, assim, o Portishead tinha uma coisa muito interessante nesse sentido. Era uma mulher cantando, branca, era um som que bebia muito disso, né? E tem uma coisa meio do blues também, que eu acho ali no canto dela. E tinha essa coisa também, por exemplo, o Massive Attack, vários outros artistas, o próprio Trick e tal. Mas eu acho que dá para falar, não de um disco somente, mas desses que eu citei. Eu acho que o trip hop tem uma essência ali que ele pode ter similaridades e tal com o Mangue Beat, nesse sentido de vir de bases próximas, parecidas, de buscar um outro caminho para um gênero que já estava chegando no consumo de massa, né? E principalmente a experimentação. Ele não é nada comercial, ele ainda continua sendo uma coisa hoje esquisita, né? Não é um sucesso para a gente, né? Lorena falou uma coisa super, para mim, particularmente importante, aquele som de Bristol, que era uma coisa muito de produtor, me tocou muito na época, assim, não só Portishead, mas eu acho que talvez mais pessoalmente o Massive Attack, especialmente o Protection e a versão dub, No Protection, feito pelo Mad Professor. Mas nesse disco do Portishead tem uma música chamada Glory Box, que ela usa um sample de Isaac Hayes, que é exatamente o mesmo que está presente numa música dos Racionais. Eu não tinha atentado a isso, não. Mas eu achei bacana ela ter chamado a atenção da parada coletiva, especialmente no caso do Massive Attack, né, que funcionava como um coletivo, também trabalhava em outras áreas, e que acho que era essa ideia de coletivo, de uma espécie de gangue, sei lá o quê, era muito presente no início do Mangue Beat. E a gente segue com a dica do nosso homem em Lisboa, comandante Castro, Gonçalo Castro, jornalista,
radialista, DJ nas horas vagas, e tinha um grande amigo de longa data. Acho que o disco é de 97, que é o disco de uma banda portuguesa, que são os Ornatos Violeta, que para mim são a banda que virou, de facto, e que cimentou o rock, ou esta forma de fazer canções em português, e lhe deu um valor, que lhe deu um único. O primeiro disco deles é capaz de não ser o melhor, eles não têm muitos discos, eles também só têm 2 discos, como o Chico Science e a Nação. É capaz de não ser o melhor, mas é um disco muito cru, chama-se Cão. É um disco que, para mim, os Ornatos Violeta foram a banda que eu vi a aparecer com a mesma energia, que eu se calhar via o Chico Science e a Nação Zumbi. E para mim, se formos fazer uma radiografia da música portuguesa e da música cantada em português, é fundamental. É um disco essencial. Ornatos Violetas, eu juro que eu não conhecia essa banda, mas depois da dica do Gonçalo fui escutar e gostei bastante. É o típico de rock da segunda metade da década de 90. Em algum momento me lembrou muito de Fala, pela energia e tal, né? Sou meio nervoso, mas as letras também são super interessantes, são super boas, são bem escritas. Sabe? Você conhecia? Não conhecia. Fui conhecer através da indicação do Gonçalo, assim. Mas achei bacana ele ter um período onde também por lá as bandas começavam a cantar mais usando português, né? Acho que foi uma coisa que também coincidiu aqui no Mangue Beat, aquele início dos 90, tinha muita banda cantando em inglês, mas tanto a Nação Zumbi quanto o Mundo Livre privilegiavam o português. É bacana você ver uma boa letra escrita no seu próprio idioma, assim, que consiga captar a sonoridade do seu idioma. O flow de Chico, especialmente, era muito interessante, né? É contigo essa história do cara do bis que chega e sugere que Chico gravasse em inglês? Pois é, exatamente. Eu lembro que eu estava numa mesa de bar com Chico e Fred, e um produtor daqui chegou ali no início dos 90 e cobrando que, olha, você tem que cantar em inglês, cantar em português não tem futuro. E eu lembro de Chico responder, brincando, claro, que ele não tinha ideia de até onde aquilo ia chegar, mas ele falando que nada, meu som vai conquistar o mundo. E quem segue dando as dicas dessa playlist da Viagem ao Centro do Mangue é Garnizé. Garnizé é um músico super importante aqui naquele cenário do comecinho da década de 90 no Recife, porque ele tocou em bandas de rock, tocou no Faixa do Subúrbio. Ele atualmente tem um trabalho próprio, ele tem trabalhado com música, né, diaspórica e tal. É um sujeito muito talentoso, também é uma pessoa muito querida aqui nessa casa, não, Renato? Claro, Carlos é amigo de longa data, um largo currículo, um nome que não podia faltar na Viagem ao Centro do Mangue, evidente. Uma coisa que eu ouvia muito, cara, nessa época de vinil, era Kurt Blow. E nada basquetebol, e nada basquetebol. Ouvia isso pra caralho, muito. Muito. Uma outra coisa que eu ouvia, George Clinton. Vixe, muito, além da conta. Bacana, o hip hop aparecendo pela primeira vez aqui no nosso playlist, né? Nos faz lembrar o passado como b-boy, né? De Chico, do Peixe, o próprio Garnizé,
a influência enorme que o hip hop, a cultura hip hop teve dentro da música como um todo e dentro do Mangue Beat também. E a próxima dica vem dele, o único, o insubstituível cantor da Nação Zumbi, Jorge do Peixe. Jorge do Peixe foi longe na dica dele, Renato. Um disco que influenciou muito, né? Todo mundo ouviu, não só na época que dançava e tudo mais, que éramos b-boys e tal. Acho que nesse formato, cara, de sample e tal, de encontrar a África de alguma maneira, acho que foi a do Picareta do Malcolm McLaren, Duck Rock, cara. Isso pra mim é um clássico. Escuto até hoje. E gosto muito desse encontro dele com a África, tem um certo desleixo ali. Tem o hip hop no meio, na clássica Buffalo Girls. Então, é esse o disco que eu ouvi desde lá até os dias de hoje. Olha, esse disco, eu tenho uma história muito peculiar com esse disco, porque pela primeira vez que eu comprei, quando eu comprei pela primeira vez esse disco, mal ele foi lançado, início dos 80, eu detestei o disco, cara. Eu cheguei o disco, é um disco de Malcolm McLaren, o produtor do Sex Pistols. Eu cheguei, comprei o disco, cheguei em casa, fui escutar, esperando ouvir um disco de punk rock e escutei uma coisa completamente diferente, né? Batidas de hip hop, som tribais africanos, enfim. E eu detestei o disco, voltei no dia seguinte para trocá-lo por alguma outra coisa que eu não lembro. E anos depois foi que eu redescobri o disco e me apaixonei por Duck Rock. Sem dúvida, um disco bastante influente, importante no Mangue Beat como um todo, assim, não é verdade? Pois é, pois é. E eu acho que Malcolm McLaren era meio que esse tipo de produtor que ele realmente não chegava no estúdio, ele não mexia no equipamento, ele não tocava nada, mas ele tinha ideias, conceitos, e ele tornava isso concreto. Acho que o disco seguinte é um disco sobre Vogue, quando o Vogue era uma coisa muito underground ainda da cena de Nova York, né? Quem dá sua dica trazendo um tempero diferente nesse caldeirão agora é Ciba Veloso, cantor do Mestre Ambrósio, dono de uma carreira excepcional com grandes discos, um cara que eu conheço há muito tempo, que sei da enorme cultura musical que ele tem. Então, ele foi tocado por um disco ali da década de 90, que foi um disco que não era muito comum de ser lançado no Brasil, né? Uma coisa que me marcava muito naquela época e que me inspirou muito em ideias assim, não tanto em ideias musicais, mas em uma certa lógica do que fazer, que me deu um certo norte, assim, tem a ver com aquela explosão da música pop africana que foi nos anos 80, né? Na Europa, os primeiros discos de música pop africana, que quando eu tive acesso, rapidamente eu fiz um paralelo assim de que eles conseguiam trazer trazer a própria tradição cultural ali presente, viva, não de passado, mas um presente de uma coisa que era diferente deles mesmos, tal, e colocar aquilo para comunicar com uma música que já era mundial, que é uma música pop, que é especialmente anglófona, mas não necessariamente só isso, tal. Então essa coisa de uma música pop que vem de outro lugar, que também não é a música propriamente do rock, do funk, do rap e tal, essa outra veia de música pop, quando eu descobri que existia isso ali bem no finalzinho dos 80 para o começo dos 90, foi para mim uma coisa que deu um mapa da mina. Falei, pô, mas eu aqui também tenho o meu troço, eu vou ver o que é que eu faço com isso, né? Foi esse o estalo que me deu. Então, talvez eu possa escolher um disco, pode ser aquele primeiro disco do Mori Country, que, por exemplo, eu ouvi muito na época. Mori Kanté, Yek. Não tinha um disco de música africana aqui no Brasil, era muito, muito raro. Eu me lembro, talvez, um de Martinho da Vila, que ele gravou
em Angola, mas eu me lembro de ouvir muito pouca coisa, assim, nem grandes nomes como Fela Kuti ou Manu Dibango tinham, né, discos lançados aqui, ou se tinham, passavam meio desapercebidos. Então, imagino o choque que Siba teve ao ouvir essa guitarra tão familiar, porque essa guitarra meio picadinha, congolesa, é praticamente a guitarra que rola lá no norte do país, né? E com bateria eletrônica e tal. Pois é. Também uma sensação quando a gente viu High Music da Gélia pela primeira vez, né? Porque tem umas coisas, umas programações super legais, um som de sintetizadores, e ao mesmo tempo era uma música muito localizada em sua origem. Verdade. Pois é. E eu acho que é um tipo de sonoridade, de jeito de tocar guitarra, que aparece muito nos últimos discos dele. Assim. Eu assisti um show dele no Carnaval há 3 anos atrás, eu acho, no Parque de São Pedro, aqui no Recife, e as guitarras eram muito calcadas na música africana. Bom, e o nosso próximo convidado é o jornalista Alexandre Matias. Matias, que há décadas apresenta o blog Trabalho Sujo, trabalhou em diversas publicações da imprensa do Eixo Rio-São Paulo, foi editor de ciência do Estadão, editor da Super Interessante, eu acho. Enfim, um cara que tem um currículo ótimo, entende muito de tecnologia, muito de música pop e trouxe um disco que é realmente um clássico daquele período. O meu disco favorito dos anos 90 é o Screamadelica, do Primal Scream. Yeah. É um disco que mudou completamente a minha ideia do que era música, não só a questão da música de pista, de como a música eletrônica pode conversar com outras coisas, como o rock pode estar inserido nisso, como isso não descarta o remix, não descarta o dub. E é um disco que surge nessa época, né? Um disco de 1991, então, para mim, junto com outros discos, tem outros discos desse mesmo ano especificamente, o Blue Lines, do Massive Attack, enfim, grandes discos foram lançados nesse período que trabalham com essa lógica, não é só um tipo de som, não é só um gênero musical, tudo acaba se misturando e criando abrindo novas possibilidades. Screamadelica, do Primal Scream, não foi só ele que falou sobre esse disco, né? A gente também já listou, acho que tem mais gente aí na fita que vai também citá-lo. Foi realmente um divisor de águas por tudo isso que o Matias falou e por muito mais. É verdade, Screamadelica é um daqueles discos que capturam o espírito de uma época, né? Como para usar o clichê, o chavão, assim, não é verdade? E é um disco que eu acho bacana também, porque é um disco que onde a presença do produtor é muito importante no disco, né? É um disco onde... Dois produtores, né? Dois produtores, exatamente. Eles pegaram um produtor clássico dos anos 60, Jimmy Miller, que tinha gravado os melhores discos dos Rolling Stones, pegaram o Andrew Waterall, que faleceu há pouco tempo, ainda no começo da carreira, e pegaram a galera do The Orb, não sei se tem mais gente, né, que era uma dupla que fazia muito dub e tal, e o resultado foi um disco realmente sampladélica, excepcional. Assim. Pois é. E como não gostar de uma música como Loaded, que tem aquele sample do Easy Rider, em que o cara reivindica o direito de ficar chapado. Eu estava lendo sobre eu gosto pra caramba do Andrew Waterall, estava lendo sobre ele, e aquele remix de Loaded, que está no disco, né? A reconstrução de Loaded, que na verdade é uma balada do Primal Scream, foi o primeiro remix dele, cara. Incrível, assim. Já pensou? Carreira promissora, hein? Que carreira promissora, exatamente. Massa. Kleber Mendonça dispensa apresentação, porque ele é provavelmente o cineasta mais conhecido numa terra tão cheia de cineastas bacanas como é Pernambuco. E Kleber é autor de Som ao Redor, Aquários, do recente Bacurau, que tem conquistado
um monte de prêmio e tal. Não há como fugir do clichê. Aquela época foi repleta de grandes discos. Inclusive, teve um sábado que eu cheguei de uma loja de disco com 2 discos. Eu ouvi os 2, um atrás do outro. E eu não sei se é por isso que eu sempre associo os 2 e não poderiam ser tão distantes um do outro. Que é o Automatic for the People, do R.E.M., e o Samba Esquema Nós, do Mundo Livre. Eu ouvi os 2, um atrás do outro, numa salinha que tinha lá em casa. E eu ouvi os 2 e eu achei que massa esse sábado à tarde eu aqui ouvindo esses 2 discos. Pois é, o R.E.M. não chega a ser uma surpresa, porque quem confere os clipes, lembra dos clipes que Kleber produziu ali nos anos 90, ele chegou a produzir um clipe, inclusive, para o Mundo Livre, que é a outra citação dele, tem um tipo de estética no clipe que remete à estética indie daquele período, né? As texturas que ele usa no clipe, enfim, tenta reproduzir uma coisa meio cinema experimental dos anos 60, se é que eu não estou aqui viajando. E quanto ao Mundo Livre, é bacana ele ter citado o Mundo Livre. Ele sempre tem essa preocupação de ressaltar essa aproximação com o Mundo Livre. Chegou a dirigir um clipe para a própria banda, né? Qual foi a música mesmo? Eu não lembro, mas era uma música do jogo, eu acho. A Bola do Jogo, né? Que é uma música do próprio Samba Esquema Nós. E o clipe era meio sombrio, assim, tinha uma bola navegando pelo rio, pelo centro da cidade. Eu acho que ele chamou de Super 8, é engraçado. A conjunção entre R.E.M. e Mundo Livre S.A. Exatamente, Pois é, engraçado. Ele fala uma coisa bem legal, que é de comprar o disco e ir para um lugarzinho da casa para você ouvir o disco, né? Porque você botava o disco, você ficava ali sentadinho, escutando, prestando atenção, muita atenção ao que estava rolando. Tá? É um jeito de ouvir disco que hoje em dia, certamente, sei lá, poucas pessoas fazem. Bom, nosso próximo convidado é Lúcio Maia, grande guitarrista da Nação Zumbi, que nos traz uma surpresa também para a nossa discoteca básica. Dolores, quem Lúcio escolheu? Cara, eu fiquei bem surpreso com a escolha dele. Apesar de ser um guitarrista muito peculiar, mas eu não imaginei que Lúcio fosse um ouvinte atento ao que ele vai dizer agora. Bom, um disco que realmente teve muito impacto, muita influência. Naquele período ali, final dos anos 80, começo dos anos 90, eu ainda estava muito vivendo muito o rock ali, o rock e o rap, que estavam começando a se juntar ali de um certo, né, uma certa química ali, Public Enemy com Anthrax, o mundo estava fervilhando. Esse disco aqui fez muita diferença na minha vida e no meu estilo. O Vinnie Rayleigh do Do It Color. Esse disco em especial, esse Fact 244, esse disco eu escutei a primeira vez na casa de uma Mabuse, e eu fiquei muito impressionado com a simplicidade que é uma guitarra com delay e uma bateria e algumas vozes. Então o disco é permeado de grandes melodias, assim, de profundas e muito com uma carga de sentimento muito pesada, sabe? Assim, um disco muito bonito. E, enfim, esse disco fez realmente uma grande diferença assim, para mim. Antes e depois. Beautiful Column era uma banda muito, sei lá, deslocada daquela cena. Os caras vinham de Manchester, onde tinha toda uma explosão de psicodelia, hedonismo e tal, e o cara vem com as músicas introspectivas. Tem um disco dele anterior a esse que o Lúcio fala, chamado Without Mercy, que é
basicamente tem um lado inteirinho onde ele meio que refaz o Clair de Lune, de Debussy. Pois é, eu acho que é engraçado, primeiro, porque apesar desse disco, talvez, do Vinnie Reilly, seja um pouco mais animado do que o disco padrão dele, mas ainda assim é um disco muito melancólico e é um tipo de sentimento que também destoava, pelo menos, do que a gente traz da memória daquele período de largada do Mangue Beat, que era um período muito hedonista, né? Mas também talvez seja um disco que nos faça entender melhor a versatilidade de Lúcio como guitarrista, né? Especialmente naqueles anos, né? Lúcio é um guitarrista que consegue transitar por um espectro sonoro muito variado, assim, desde ambiências até riffs pesados, guitarras mais funk. E um disco como esse do Vinnie Reilly talvez sirva para iluminar essa diversidade de gosto dele, como se reflete na diversidade de tocar. Nosso próximo convidado era o ministro da Tecnologia do Mangue Beat, Herr Dr. Mabuse, grande designer. Trouxe para a gente o que mesmo, Dolores? Trouxe uma obviedade surpreendente. Eu concordo Paradoxo. com ele e tal, enfim, vamos ver o que ele vai dizer. Rapaz, eu vou dizer logo um que é naquele momento e para mim agora, do mesmo jeito. Guess Who's Coming to Dinner, do Black Uhuru, sabe? Aquele ali foi e ainda é, assim, é muito engraçado, porque você tem essa coisa da quantidade gigantesca de possibilidades de música que você ouve no Spotify, e eu não sei se eu estou ficando velho mesmo e volto para as mesmas coisas, mas daqui a pouco eu volto para o que eu ouvia lá e que era aquela pegada do dub. E eu estava tirando onda até falando com China pelo Twitter lá, e dizendo, bicho, eu acho que tem parafraseando Pepe Escobar, tem uma idade na vida de um homem que ele só ouve dub. Esse disco que ele cita tem momentos dub, mas não é exatamente um disco de dub, né? O Guess Who's Coming, né? É um disco de reggae, só que super bem produzido, com as letras foda. Tem essa referência ao filme do Sidney Poitier no título, né? Adivinha quem vem para jantar. Um filme que discutia questões racistas, então. E eu meio que fecho com uma Mabuse também. Acho que está aí na lista dos meus discos favoritos de todos os tempos. Claro, também era um dos meus discos favoritos também. Era um disco realmente que tocava muito naquela época nos nossos tocadiscos, e é um disco que serve para lembrar a atenção à presença do reggae no Mangue Beat, né? Ou através do samba reggae, né? Que é uma influência marcante, e nunca podemos esquecer disso, do som especialmente da Nação Zumbi, ou então até por vias indiretas, através das releituras das bandas punks inglesas do reggae, né? Que foi muito marcante no caso do Mundo Livre. Aquelas releituras do Clash, do Stranglers, você nota muito isso na maneira como o Mundo Livre aborda o reggae. A próxima pessoa que vai determinar a playlist de hoje, porque a gente trabalhou com ela durante uns 3 ou 4 anos. Estela era apresentadora do programa de rádio Mangue Beat que a gente fazia. Ela é uma das pessoas mais improváveis aqui na cena, porque chegou aqui de São Paulo, roqueira, e chega numa cena tem um sotaque muito forte local, e de alguma forma ela entra nessa cena, se torna uma pessoa fundamental, participando de vários aspectos da parte de cinema também. Mas a dica dela está completamente sintonizada com o gosto da gente. Com certeza. Era um dos discos que aparece nessa lista que eu também gostaria de ter indicado. Vai parecer que é puxa-saco, mas não é, cara. É porque eu ouvi muito lá por todo... Eu me sentia meio estrangeira, assim, de alguma forma, sabe? Eu ouvia muito o Fellini, né?
Teu Inglês, aquele disco eu ouvi demais lá. É engraçado, não é puxa-saco por cada um, gente, não é mesmo, assim, tipo, realmente eu ouvia muito lá, e essa música em particular, assim, me dava essa sensação, sabe, de meio de estrangeiro, assim, perdido. Washington, acho engraçado teu inglês. 3 lugares diferentes do Fellini. Esse disco, cara, eu ouvi tanto, que quando saiu o CD, eu comprei o CD, assim, para parar de gastar o vinil, tá? Pois é, também fiquei apaixonado a partir do segundo disco do Fellini, né, que vem do segundo em diante, eu sempre gosto de todos, mas talvez o Três Lugares Diferentes seja o meu favorito. E, no caso, teve um pouco um efeito para a gente, não sei se eu estou forçando a barra, do que o grupo Violetas, o grupo português teve para o Gonçalo, no sentido da gente começar a redescobrir o prazer de ouvir música pop cantada em português, né, de música brasileira. Claro, tinham grandes letristas, etc., que vieram antes do Fellini, isso é evidente, mas com a pegada mais pop, mais sintonizada com aquele período, eu acho que o Cadão Volpato era talvez o melhor daquele momento, assim. Cara, bem sinceramente, eu acho que a coisa que eu mais ouvia no começo dos anos 90 era Prince. Eu acho que nesse período ali, não sou muito exato, mas eu acho que exatamente ali, começo dos anos 90 até metade dos anos 90, Prince foi uma coisa que marcou muito. Assim, a música negra em geral, mas assim, Prince e muita coisa brasileira. Assim. Eu sempre ouvi muito Caetano Veloso, por exemplo. Tem um disco Caetano Veloso que é... O nome do filme é Caetano, do disco é Caetano, mas eu acho que algumas pessoas chamam de José também, porque ele está na capa de óculos. Eu ouvi muito esse disco do Prince. Sign of Times foi definitivamente um dos grandes discos da minha vida. Mas eu acho que na década de 90 ele me soava já um pouco datado. Sei lá, tem uma coisa de ciclo, né? Se eu ouço hoje, eu continuo gostando muito. Mas eu acho que naquele começo da década de 90, com a descoberta dos samples e com tantas sonoridades novas surgindo, me parecia que aquele tipo de disco com batida, com som de pré-setado, de sintetizador, de bateria eletrônica, soava um pouquinho envelhecido, assim, de um jeito muito rápido, né? Pois Prince já era um clássico ali naquele começo dos anos 90, né? Eu acho que o Parade, que é o disco que tem Girls and Boys, eu acho que é um disco que tem uma sonoridade mais moderna, digamos assim. Não sei se a palavra é essa, assim. Mas é uma escolha justificável, dada a enorme presença de Prince nas coleções e nos afetos de todo mundo que se envolveu ali no Mangue Beat, né? E é engraçado que Lacerda, né, Hilton Lacerda, ele também trouxe um outro disco dos anos 80, que é o disco do Caetano Veloso. É um pouco surpreendente, ele não buscou um disco de Caetano da metade inicial da década de 70, aquele período que é considerado normalmente o período mais canônico de Caetano, né? Sim. Hilton foi buscar um disco da década de 80, assim. Mas 2 clássicos, realmente, que Lacerda nos trouxe. Roberto Barreto, eu conheço desde que ele tocava numa banda chamada Lampirônicos, lá de Salvador. Ele é o guitarrista e compositor de uma das bandas mais importantes do cenário da música brasileira, independente, que é o Baiana System. Como nós, ele também é um fruto dessa época e a dica dele reflete bastante, né, a vibe dos anos 90. O Afro-Ciberdelia, sem dúvida, foi um disco muito importante, assim, nesse sentido, né, do que caramba, assim, 2 discos pernambucanos, esse e o de Lenine, que eu acho que é um pouco depois, aquele O Dia que Faremos Contato,
E eu me lembro talvez de um disco do Prodigy, aquele do Caranguejo, assim, porque era uma coisa assim que era muito na frente ali naquele momento do que eu consegui ouvir ali de guitarras, de coisas, de uso de eletrônica na história. Então eu me lembro que esse disco do Prodigy, do Caranguejo especificamente, que eu acho que, se eu não me engano, é ali 96, por aí, mais ou menos nesse período que eu te falei que eu entrei na Timbalada, era uma coisa que eu ouvia muito, né? É engraçado o Beto ter indicado Fate of the Land, porque isso remete a uma lenda urbana que circulou no Recife na época, que aquele caranguejo que tem na capa do Fate of the Land, para quem lembra, esse disco do Prodigy, foi um disco super famoso nos 90, a capa trazia um caranguejo, e rolou uma lenda no Recife daquela época que o caranguejo estaria na capa por conta de uma viagem de um dos integrantes do Prodigy ao Recife. O cara tinha passado por aqui e tinha levado esse símbolo de volta para a Inglaterra. Engraçado, mas é legal. É uma pancada, é um disco que tem um grave, uma potência sonora que remete muito às coisas do Baiana, né? Sim, sim. E tem muita programação, né? Um disco de música, claro, que combina rock e programação eletrônica de um jeito muito peculiar. Ele também fala do Afro Ciberdelia. Isso destaca, mais uma vez, a óbvia ligação do Baiana System com o Mangue Beat, uma ligação reconhecida por eles, assim, né? Tanto em termos de influência sonora como de influência conceitual. Bacana. Talvez o Baiana, sempre gosto de falar isso nas entrevistas, lives desse período, talvez seja a banda que melhor leu ou entendeu determinados aspectos do Mangue Beat, principalmente aqueles ligados à cultura do grave, né? A viagem ao centro do Mangue de hoje encerra por aqui. É importante para a gente lembrar que esse projeto foi financiado pela Lei Aldir Blanc. Ele está disponível no meu canal do YouTube, ele também está disponível como podcast. Por favor, escute, espalhe a palavra, ouça a nossa história. Tem 6 episódios que vocês podem acessar gratuitamente. Então, até a próxima. Se você não viu alguns episódios, procura. Enfim, o que você tem a me dizer, caro Hélio? Pois é, assina embaixo nas suas recomendações. Espero que quem nos assistiu tenha gostado das nossas dicas e das dicas dos nossos convidados. Muita coisa boa, muito som bom para você reescutar ou escutar pela primeira vez. Tenho certeza que foi uma seleção que, além de prazerosa, ajuda a entender melhor a gênese do Mangue Beat e a sonoridade daquela época. Então, um abraço para todo mundo. Dolores, tchau. Nos encontramos nos próximos episódios.